E hoje nós vamos falar também sobre o câncer de próstata e o Outubro Azul, que é um mês de conscientização aí, né? Um mês de prevenção da doença. Mas para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui a Ana Glaucia, nossa psicóloga oficial aqui do programa Mulher, e a Aline Estevanato, que é nutricionista e vai falar um pouquinho dessa relação da alimentação com o câncer. Não só o câncer de próstata, né? Mas todos os tipos de câncer. Meninas, sejam bem-vindas. Um prazer recebê-las. Obrigada, Lá. E Ana, quando a gente começa, né, novembro, que a gente começa a falar de Novembro Azul, a gente já percebe os homens todos receosos. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é essa relação, essa questão do preconceito que os homens ainda acham que sofrem, né, que tem medo. Como que é esse lado psicológico quando a gente fala num tema que ainda é um pouco tabu? É tão interessante lá, porque quando a gente entra no Outubro Rosa, a gente não percebe piadinhas. Mas entra no Novembro Azul, começa a chegar as piadinhas no WhatsApp e começa a chegar piadinhas nos grupos e tudo mais. Isso já é um reflexo dessa questão mais difícil que o homem enfrenta por uma questão da sociedade também. Estava conversando com a Aline, a questão de nós, quando menstruamos, nós vamos no ginecologista. A gente vai, né, a ideia, né, é ir no ginecologista, tal, já ir se cuidando. A mulher se cuida mais, a mulher vai mais ao médico. São os dados estatísticos, né? Só que quando parte para o lado do homem, talvez cultural, talvez de uma construção social, isso já fica um pouquinho de lado. Principalmente quando mexe numa região, né, que o homem vai sentir a sua masculinidade também aí numa berlinda, vamos colocar assim. Então, existe um mecanismo muito presente que é o mecanismo de negação, que está presente nas nossas vidas quando a gente está frente a algum desafio ou algo que amedronta demais. Então, isso está muito presente quando a gente vai falar sobre o Novembro Azul. É interessante e é muito ruim isso, que eles acabam associando, né, a questão da prevenção do câncer de próstata com a questão da virilidade e tudo mais, né? E aí que é importante a gente pensar que aquilo que a gente não previne, ou então que a gente não vai e investiga e já vai se cuidando, aquilo pode se tornar um problema muito mais sério. Sério, né? Então o mecanismo de defesa da negação está muito presente nesse sentido, né? Até porque eu tenho um dado aqui que 90% são as chances de sucesso no tratamento quando o câncer é diagnosticado precocemente. Exato. Por isso a importância realmente, né, de fazer o exame preventivo, de se cuidar. Exatamente. Existe um tabu, né? O homem, ele vai muito menos, aliás, ao médico do que a mulher. Então, até em terapia, você percebe que tem muito mais adesão às mulheres do que homens, psiquiatra também, procurar algum check-up, alguma coisa. A mulher, ela vai muito mais vezes do que o homem, por uma questão talvez social, uma questão cultural. Então, é muito legal a gente estar falando isso hoje, porque a gente fala especificamente do câncer de próstata, mas a gente fala também de prevenção de outras doenças. Né? E acho que a importância também das mulheres, né, de estarem ali, de incentivarem esses homens a procurarem o médico, porque acho que quando a mulher pega um pouquinho ali no pé, fica mais fácil, né? O homem acaba cedendo. Eu ouço muito assim, minha mulher agendou pra mim o médico. Isso acontece bastante. Acontece bastante. E eu acho que a gente tem que ajudar nesse processo, porque é um processo mesmo. Eu faço isso com meu namorado, né? Às vezes ele liga pra mim, olha, Preta, eu preciso ir no médico. E eu falo, então ligue para o médico. Não, mas aí eu ligo pro médico e marco. Então tem essa questão ainda, que às vezes é um processo também de concentração e de ajuda mútua, né? Bom, antes de eu conversar com a Aline, a gente tem um videozinho explicando, né, um pouquinho, com alguns dados também, sobre a doença, sobre o câncer de próstata. Vamos acompanhar. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer.
Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Tá vendo? Realmente o alerta aí, né? E um dado muito importante é que o câncer no início ele é assintomático, né? E aí acaba dificultando o diagnóstico. Por isso a importância da prevenção, dos exames de prevenção realmente. E daquele autoconhecimento que a gente sempre fala, né? Que a gente fala do autoconhecimento na questão emocional, mas também da gente se conhecer. A gente estava até falando isso também, né, Aline? Da gente se conhecer, conhecer o nosso funcionamento, né? Porque quando você conhece o que funciona, quando alguma coisa não funcionar bem, você consegue identificar facilmente. Você percebe uma diferença. Exato. Fala, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, porque não era assim, né? Não funcionava dessa forma. Então, eu acho que é interessante quando a gente se olha, a gente se percebe, a gente se cuida, né, lá. E Aline, queria que você falasse um pouquinho também, né, da questão da alimentação, que muito se fala hoje em dia dessa relação, né, a alimentação e o câncer. Não só o câncer de próstata, né, mas de uma maneira geral, o quanto a alimentação pode influenciar. Boa noite, Laís, obrigada pela essa oportunidade. Antes de qualquer coisa, eu quero falar uma coisa para vocês que é importante. Eu sou nutricionista, sou especialista em oncologia, tenho 2 especializações e também em funcional. Então, assim, algo que é um dado muito importante é que em 2018 foram diagnosticados no Brasil, segundo o INCA, 600 mil novos casos de câncer. E desses 600 mil novos casos, metade deles já eram estados avançados. Porque tem a ver também com o SUS, que às vezes o paciente chega no posto de saúde e fala que eu estou com dor de garganta, acha que é algum problema, não vê que realmente é um câncer, enfim, a gente tem esse problema. Só que também tem um outro dado que falou no vídeo que eu acho importante a gente ressaltar, é que o câncer ele é considerado a segunda causa de morte no Brasil. E essa segunda causa de morte, a gente tem 200 mil mortes no mundo. E esse dado faz com que, sendo que metade desse dado são cânceres evitáveis. Então, assim, as pessoas poderiam não ter câncer. Igual o que a Ana falou, que a gente estava conversando antes do programa. A gente conhece o nosso corpo. Então, se a gente está vendo, se está saindo sangue na urina, se está com alguns problemas, a gente tem que procurar ajuda. Fazer esses exames preventivos, sabe? Esse dado que eu queria começar, antes de falar sobre a nutrição, falar isso. Então, assim, é muito sério, dá pra gente se tratar e, assim, com a alimentação, dá pra gente melhorar. Assim, câncer de próstata não tem uma alimentação específica para cada câncer. Câncer de próstata tem que ter essa alimentação, câncer de cabeça e pescoço é isso. Não, o câncer nada mais é que a gente tem que ter uma alimentação saudável e equilibrada, né? Uma alimentação livre de embutidos, né, de enlatados, de alimentos industrializados, uma alimentação rica em alimentos naturais, se for possível, orgânica, evitar agrotóxico, né, porque hoje em dia é o que mais tem isso. É mais uma alimentação rica de fruta, legumes e verduras, né? Então esse é o problema. Então se a população ela começar a ter uma alimentação adequada, fazer atividade física regularmente, sair do sedentarismo, e as pessoas que são sobrepeso e acima do peso
procurar a se cuidar, esse dado que a gente viu que é 1/3 da população que são cânceres evitáveis, pode melhorar, entendeu? E essa conscientização mesmo que falta, né, nas pessoas, que muitas vezes, sou jovem, não, vou me preocupar com isso agora, vou me preocupar com a alimentação para quê? Ou sou magro, não preciso me preocupar com a alimentação, magro, né? E isso acontece bastante. Às vezes a pessoa é magra, mas ela não tem uma alimentação adequada. Às vezes uma pessoa que está ali um pouco mais acima do peso tem uma alimentação melhor do que a que é magra. Sim. Então falta um pouco essa conscientização realmente nas pessoas, né, Aline? Isso, e também tem um tabu, né, que fala assim, que comer a comida, sei lá, alimento saudável é caro. Né? Eu acho que é mais um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa, precisa ter atenção. Mas assim, eu quero até trazer para vocês assim, coisas fáceis que dá pra gente prevenir a fazer um bloqueio, que a gente fala, né? Agentes bloqueadores do câncer, igual, por exemplo, que eu postei no Instagram, todo mundo falou, nossa, coentro. O povo detesta coentro, tem aquele ou você ama ou você odeia, né? E coentro, tem alguns alimentos que agora que eu vou citar, tem algumas pessoas, Laís, que elas têm deficiência de umas enzimas da fase 2. E se você tiver essa deficiência, você não faz a detoxificação. Então, pessoas que têm essa deficiência vai ter o maior risco a ter câncer. Então, tem alguns alimentos que ajudam a fazer essas enzimas da fase 2 da detoxificação, como o coentro. Então, dá para você fazer uma água saborizada de coentro, ou colocar como tempero na salada. Fazer chá, o pessoal que gosta de chá, tem o chá dente de leão e salsa parrilha, se vocês ouviram falar, vamos procurar. E dá pra você fazer a infusão dele antes de dormir, entendeu? E que mais? As brássicas, que é o brócolis, né? 100 gramas de brócolis por dia, você já atinge essa fase de detoxificação. O própolis aquoso, 20 gotinhas antes de dormir, colocando nesse chá que eu falei. É uma boa estratégia de você fazer essa detoxificação, entendeu? E fora o licopeno que todo mundo fala, né? Que é o tomate, o licopeno que está presente no tomate, que ele é um boom de antioxidante. Então, por isso, ele ajuda a diminuir realmente a incidência do câncer. Então, são alimentos que a gente consegue achar em casa, né? Que dá você até para plantar essas plantas e para você ajudar a prevenir, né? E tomar muita água, você consumir frutas mesmo, né? Ao longo do dia. E essas coisas, assim, acho que as pessoas realmente têm que entender, se conscientizar e se cuidar. Com certeza, acho que é isso, né? Entender, conscientizar e se cuidar. Acho que falou tudo, né? E o que ela fala são coisas que estão presentes na nossa rotina, né? No mercado e tudo mais. E realmente, eu converso com muitas pessoas, as pessoas falam mesmo que é muito, eu não vou fazer uma dieta assim, porque eu tenho que comer um monte de coisa diferente, eu não tenho dinheiro e tudo mais, né? A Aline é legal porque a Aline tem um Instagram e ela tem postado receitas fáceis de fazer, e ela fala onde ela compra e tudo mais, acessíveis. Então, eu acho que é legal a gente pensar sobre isso e começar a habituar. O hábito é um problema lá. Ai, meu Deus, o hábito é difícil. A gente fala sempre aqui, né, Ana? E a gente precisa habituar. Então, no início, é que eu falo com vários pacientes, no início a gente vai ter comportamentos por obrigação. A gente não pode esperar o prazer imediato, porque o prazer muitas vezes vem na consequência, depois que criar-se um hábito. Então, nos primeiros 3 meses, ali nos primeiros dias, está sendo um saco fazer o chá que a Aline falou. Passa um pouquinho isso, sabe? Respira, se force a colocar esse hábito no dia a dia, né? Tudo uma questão do hábito, né? Depois criou o hábito, aí fica fácil. Fica mais tranquilo, faz criar parte da conscientização, né? E colocar aquilo ali na rotina. Exatamente. É aquela famosa frase, né? Que quando eu estava na residência a gente falava, é melhor prevenir do que remediar. Sempre, né? E existem formas de prevenir, existem formas de prevenção. A gente tem mais um videozinho que é o depoimento de um paciente, né? Que enfrentou aí tanto tratamento do câncer de próstata. Vamos acompanhar então para ver esse depoimento. O câncer de próstata afetou a minha vida e a vida da minha família. Eu, muito ansiosa, abri o resultado e vi que era um resultado positivo. E aí vem um montante de emoções, insegurança, medo. Quando eu recebi a notícia, isso me desmoronou, realmente. Eu falei, e agora? Eu pensei imediatamente
na família. Eu falei, poxa, eu não terminei a minha missão ainda. Meu pai é uma pessoa extremamente positiva e de fé. Isso auxiliou muito o tratamento. Eu sou um otimista inveterado. E o meu lema sempre foi ir e vencer. É uma pessoa que sempre amou e ama viver. Então isso torna tudo muito mais fácil. A sequência do tratamento foi muito boa. Primeiro nós tivemos uma acolhida por parte dos médicos, por parte da equipe, que foi excelente. A gente vinha com alegria, com esperança todo dia fazer o tratamento. O que me marcou demais foi o dia que ele terminou a última sessão de hormonioterapia, que chamou para bater o sino. Foi uma alegria, uma festa ver todas as pessoas que contribuíram para esse tratamento estar junto conosco. O meu hobby, desde 1954, é realmente colecionar cartões postais de castelos. O meu maior sonho é realmente conhecer o castelo de Neuschwanstein, na Alemanha. E eu tenho certeza absoluta que eu irei realizar esse sonho. Conhecer para depois vencer. Eu conheci as dificuldades para depois realmente ter o sabor da vitória. Não tenha preconceito de fazer o exame de próstata, principalmente o toque. E quanto mais rápido você descobrir a sua doença, mais fácil será a cura. E no último dia foi uma grande alegria. Foi uma grande alegria porque foi uma etapa vencida com perseverança, com fé, com amor, com união da família, porque todos estávamos juntos e todos estávamos com o mesmo objetivo, a melhora e a cura dele. Que legal, né? Que lindo, um né? paciente aí, né, do hospital. E que legal compartilhar, né, esse case de sucesso. Isso Realmente mesmo. fez o tratamento, o acompanhamento ali da família a todo instante. E acho que, espero, né, que sirva de conscientização para os homens que ainda têm preconceito aí, ó, de tomar aí o recado, O né? recado, né? De E realmente se cuidar. como eu acho que o grande diferencial foi ele identificar o problema. Eu acredito que não deve ter sido fácil para ele, mas ele enfrentar, né? Acho que é o grande diferencial hoje é a gente enfrentar as nossas fragilidades, né? Em primeiro lugar, é uma escalonada, identifica a fragilidade, depois você chama ela para perto e enfrenta, né? Bom, tenho que agradecê-las pela presença, obrigada pelas dicas, viu, Aline e Ana, obrigada pelo nosso Obrigada. bate-papo aqui. E eu espero vocês mais vezes. Ana, semana que vem Convivência, está aqui Sim. com a gente. Daqui a 15 dias tem mais um bate-papo com um tema especial. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela Obrigada, presença. Lá. Obrigada.